Olá, somos cientistas do sono. Nosso grupo é constituído por mim, Ria Pisani, o Matheus Barbosa, o João Victor, o Cauã Santana, a Karen Mujica e o Felipe Oliveira. Nosso principal objetivo é mostrar como é importante ter uma qualidade de sono. Assim sendo escolhido esse dataset, onde exemplifica o quanto estamos deseducados sobre a qualidade de sono e como isso afeta o estresse do dia a dia, podendo ocasionar síndromes como a de burnout. A nossa base de dados é a detecção de estresse humano durante e através do sono. Ela foi criada através de um estudo que analisou o comportamento durante o sono de 630 pessoas. E diversos fatores foram analisados, como a temperatura corporal, oxigenação do sangue e a frequência cardíaca, entre outros. E analisando esses dados, foi criada a taxa de estresse durante o sono dessas pessoas, que varia de 0 até 4. A conclusão da análise e do estudo tiveram um ótimo desenvolvimento por conta de um equipamento chamado Say Your Pillow, que é basicamente um travesseiro inteligente, que estuda as mudanças fisiológicas que ocorrem durante o sono, assim chegando em uma previsão para o quão estressado a pessoa estará no dia seguinte. Esse equipamento também conta com uma interface onde o cliente pode acessar e controlar a acessibilidade e a visibilidade dos dados. Normalizamos o nosso dataset da seguinte maneira: 100 sendo nível 4, 75 nível 3, 50 nível 2, 25 nível 1 e 0 nível 0. A tabela de temperatura estava com os dados em graus Fahrenheit e nós transformamos esses dados para graus Celsius. Essa normalização de dados ela tem o intuito de aumentar a integridade de dados e o desempenho do algoritmo. Para o nosso projeto, utilizamos 3 classificadores: árvore de decisão, KNN e USVM. A árvore de decisão é um tipo de árvore de probabilidade que permite tomar uma decisão sobre algum tipo de processo. As árvores são uma excelente maneira de lidar com esses tipos de decisões complexas, que sempre envolvem muitos fatores diferentes, como por exemplo, você pode escolher entre fabricar o item A ou o item B, ou investir na opção 1, opção 2 ou opção 3. Aqui está a nossa matriz de confusão e ela possui a acurácia de 0,98. Agora, falando do algoritmo KNN, esse algoritmo ele possui uma variável chamada K, que é o principal parâmetro a ser selecionado. Esse parâmetro define a quantidade de vizinhos que são analisados, basicamente calculando a distância, encontrando os pontos vizinhos mais próximos. Bom, o KNN ele trabalha diretamente nos dados, aguardando até o último momento para predizer o resultado, ou seja, ele é um algoritmo lazy, pois simplesmente armazena as instâncias de dados do treinamento para posteriormente na fase de teste ele fazer o trabalho pesado. E se tratando de um algoritmo que se baseia na distância, foi necessário normalizar os dados para que não existam colunas com números enormes e colunas com números menores. E no final, a gente aplicou a matriz de confusão, descobrindo que a acurácia nesse modelo, aplicado no nosso dataset, é de 1. Agora, falando do modelo SVM. Bom, ele é um algoritmo supervisionado, seu maior foco no treinamento e na classificação de um dataset. O que esse modelo faz, tá? Ele otimiza o cálculo do que a gente chama de margem de uma reta. Essa reta é o que define a separação das classes. Essas retas, elas dividem os dados e assim calculam a distância entre os pontos mais próximos dessa reta, fazendo com que o modelo maximize essa margem e de modo que a reta escolhida seja a que melhor distancia as diferentes classes, ou seja, diferencia as classes. E do mesmo modo, após aplicar a matriz de confusão, a acurácia se revelou sendo 1. Agora, complementando, nota-se que tanto a acurácia do KNN e do SVM deram 1. Inicialmente a gente pensou que se tratava de algum erro, porém, analisando com exercícios e exemplos propostos pelos professores, não encontramos nenhum erro no código. E essa base de dados que a gente escolheu, ela foi criada para aplicações Machine Learning, portanto imaginamos que essa seja a razão para a acurácia ter dado 1. Bom, e falando brevemente, no nosso comitê de classificadores, basicamente nós fizemos a predição de cada modelo adotando diferentes números para cada coluna do dataset, sendo assim 8 variáveis,
E desse modo conseguimos definir o nível de estresse e nesse exemplo a resposta foi 75, com o nível de estresse em 3 em todos os modelos. E agora, para finalizar, a gente vai rodar o melhor algoritmo da nossa base de dados. Só que no nosso caso, tanto o KNN quanto o SVM foram os melhores algoritmos, eles tiveram o mesmo resultado. Então nós optamos por apresentar o KNN.